Graça e paz, meu nome é Raquel Santos, eu sou da Segunda Igreja Presbiteriana de Barra Mansa. Eu quero compartilhar com as amigas e irmãs o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 20 a 21, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33. Eu vou ler o texto de Lucas, um texto pequeno, mas que fala uma verdade muito grande aos nossos corações, e esse texto ele vai nos contar sobre a parábola do fermento. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus ele conta essa parábola aos seus discípulos, aos seus ouvintes, para falar sobre o reino de Deus, o reino que ele tornou acessível com a sua vinda a este mundo, um reino que foi tão anunciado no Antigo Testamento, tão esperado pelas pessoas, um reino que se tornou real com a presença de Jesus entre os homens. E Jesus ele conta que esse reino ele é capaz de transformar a nossa própria vida, como o fermento transforma a farinha, assim como o fermento deixa tudo levedado. O reino de Deus, ele transforma, ele muda toda a nossa vida. E Jesus contou isso para os seus discípulos e Jesus conta isso para nós que vivemos o seu reino. Nós somos alcançados pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor que morreu por nós, que perdoou os nossos pecados, que ressuscitou e que reina no seu reino e que reina sobre todas as coisas. Nós fazemos parte desse reino transformador. Nós fomos alcançados e transformados e nós podemos viver neste reino que é um reino transformador, um reino que invade todas as estruturas e que pode, com amor e graça, mudar a vida, mudar o comportamento, mudar as situações na vida de outras pessoas também. Entender o reino de Deus, entender o reino dos céus é entender quem Jesus é, o que ele fez e o que ele fez em nós, a transformação que ele fez em nossas vidas, gera em nós condições de colocarmos fermento em outros lugares também. Nós somos hoje aqueles que anunciam o reino de Deus. Nós somos hoje aqueles que vivem o reino de Deus e que são também agentes de transformação. O reino do Senhor em nós, no nosso coração, a presença do Senhor em nós, a presença da palavra do Senhor nas nossas vidas é algo que traz uma transformação profunda para nós e para quem está ao nosso redor. Nós podemos, assim como essa mulher da parábola, esconder o fermento nas 3 medidas de farinha e esperar até tudo ficar transformado. Nós podemos lançar a palavra através das nossas ações, através das nossas conversas, através daquilo que nós fazemos. Nós podemos lançar a boa semente do reino de Deus, nós podemos lançar o fermento do reino de Deus e aguardar que tudo seja também transformado, assim como nós fomos um dia transformadas pela graça do Senhor. O reino de Deus, o reino dos céus é um presente de Jesus para nós e nós vivemos esse reino hoje. Nós não vivemos mais a expectativa, assim como aquele povo vivia, mas nós vivemos a realidade do reino. E quando isso se torna verdadeiro, quando isso se torna pleno nas nossas vidas, nós também transbordamos esse reino. Assim como a massa cresce e transborda muitas vezes dentro da forma, nós também podemos transbordar esse reino do Senhor que está agora em nós por causa de Jesus, por causa do seu amor e da sua graça. Que nós possamos entender nessa parábola tão pequena, mas tão bonita,
que nós já recebemos esse presente do reino do Senhor, que Ele já transbordou, já transformou o nosso coração, e que a semelhança da mulher da parábola nós possamos também plantar, colocar, esconder essas verdades do reino nas medidas de farinha, que podem ser a nossa casa, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa própria igreja, os nossos vizinhos, o lugar onde nós estivermos, que nós possamos também levar este fermento, este bom fermento, e ver a boa mão do Senhor transformando também outros corações. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que Ele seja a nossa força, que Ele seja aquele que nos guia a cada dia por um caminho de transformação, por um caminho de crescimento, e que nós sejamos também agentes de transformação onde nós estivermos. Amém? Jesus nos abençoe.